Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar como a gente organiza e principalmente como encontra informação. E para isso, pegamos um trabalho fundamental, um verdadeiro clássico, Indexação e Resumos, Teoria e Prática do F.W. Lancaster. A ideia aqui é destrinchar um pouco essa obra, entender os princípios por trás da organização da informação, porque afinal, com tanta coisa disponível por aí, né, como achar o que realmente importa para a gente? É aí que entram essas ferramentas, indexação e resumos. Exatamente. E o propósito básico, como o Lancaster coloca de forma muito clara, é criar representações condensadas, sabe? Mais fiéis dos documentos. Essas representações funcionam tipo assim, como pontes. Elas conectam esse universo gigante de publicações com a necessidade específica de quem está buscando alguma informação. O foco é sempre na eficiência, ajudar a achar o relevante sem perder um tempo danado. O livro, aliás, logo no começo, ele mostra bem esse fluxo, né? Desde o documento até quem precisa dele. Ok, a gente sabe que é um clássico, mas vamos direto ao ponto. O que significa mesmo indexar e resumir, assim, na prática da organização da informação? Certo. Indexar, bom, é um processo mais intelectual, né? De analisar o conteúdo de um documento, sacar quais são os temas principais e aí descrever esses temas usando termos específicos. Podem ser palavras-chave mais livres ou termos de um vocabulário controlado, tipo um tesauro. Enfim, identificadores. A meta é facilitar a recuperação depois. Já o resumo, bom, é criar uma versão mais curta e precisa do conteúdo. Pode ser só um indicador do assunto ou algo mais completo mesmo. Um bom resumo informativo, às vezes, pode até dar as respostas principais sem precisar ir para o texto original. Entendi. Ambos servem para otimizar o tempo e esforço de quem pesquisa, né? A indexação ajuda a selecionar os candidatos. E o resumo, bom, o resumo ajuda a filtrar o que vale a pena ler na íntegra. Parece bem lógico, né? Mas lendo Lancaster fica muito claro que essa lógica tem várias camadas. Por exemplo, ele fala bastante da dificuldade de definir o que é relevante ou pertinente. Não é tão objetivo assim, né? Não mesmo. O que é útil para mim pode não ser para outra pessoa, mesmo buscando a mesma coisa, certo? Precisamente, essa subjetividade da relevância é um dos grandes nós da área, sabe? E está ligada diretamente a um conceito que o Lancaster já traz logo de cara, que é crucial. O equilíbrio meio delicado entre revocação e precisão. Revocação e precisão? Como assim? Parece técnico, mas acho que é importante a gente entender. É fundamental. Pensa assim, ó. Revocação, que o pessoal chama de recall também, é a capacidade do sistema de achar todos os documentos relevantes que existem sobre um assunto ali naquela coleção. Você não quer deixar nada importante de fora. Tá. Já a precisão é a capacidade de trazer só os documentos que são relevantes mesmo, evitando o ruído, sabe? Aqueles documentos que não interessam para aquela busca específica. Ah, saquei. É tipo quando a gente busca algo na internet, né? Às vezes a gente quer achar tudo sobre um tema super específico, Exato. mesmo que venham umas coisas meio perdidas junto, aí seria alta revocação. Outras vezes, não, para um tema mais geral, a gente quer só os melhores resultados, os mais certeiros. Isso, alta precisão. Sem perder tempo com o resto, é isso. Exatamente essa a ideia. E o grande desafio, que o Lancaster mostra bem, é que geralmente tem um trade-off aí, uma troca. Quando você ajusta um sistema para aumentar a revocação, para achar mais coisas, a precisão tende a cair. Tem mais coisa irrelevante junto. E se você aperta o filtro para aumentar a precisão, para vir só o filé, aí você corre o risco de perder documentos que poderiam ser úteis. A revocação cai. Achar o ponto de equilíbrio ideal é uma arte. E depende muito do objetivo da busca, do perfil de quem está buscando. Faz total sentido. Então vamos para o processo prático. Como é que o indexador, a pessoa que faz isso, decide que termos usar para descrever um artigo, um livro, um relatório qualquer? Olha, o processo intelectual como o livro descreve tem basicamente duas etapas, né? Primeiro, a análise conceitual. O indexador precisa ler e entender, assim, profundamente sobre o que é aquele documento. Quais são os conceitos principais, qual a ideia central. E isso exige mais que ler só o título, claro.
Tem que analisar resumo, introdução, conclusões, às vezes até gráficos, tabelas. Entendo. Ou aquelas frases iniciais e finais de parágrafos que costumam ter as ideias-chave. Depois vem a tradução. Essa compreensão do conteúdo tem que ser convertida para a linguagem do sistema de indexação que está sendo usado. Pode ser escolher os melhores termos de um vocabulário controlado ou selecionar palavra-chave se for linguagem natural. E aqui tem uma coisa que eu achei fascinante no livro. A perspectiva conta muito. Ele mostra que o mesmo documento pode ser visto e daí indexado de jeitos totalmente diferentes dependendo de quem está olhando. Sim, sim. Lancaster usa um exemplo ótimo disso. Um relatório técnico sobre uma missão espacial tripulada nova. Imagina a NASA lendo. O interesse dela pode ser nos objetivos gerais, nos resultados científicos, talvez em tecnologias de exploração. Certo. Agora, pensa na empresa que construiu o foguete. O foco dela ao indexar seria nos componentes, na engenharia, no desempenho dos sistemas do veículo. Completamente diferente. Pois é. E a metalúrgica que forneceu uma liga especial para a fuselagem, o interesse dela seria bem específico, a performance daquele material sob condições extremas. É o mesmo documento, mas a indexação vai refletir prioridades, públicos diferentes. Não tem uma indexação neutra, universal, sabe? Nossa, muito interessante isso. E isso leva direto a dois conceitos que são cruciais na política de indexação: especificidade e exaustividade. A especificidade tem a ver com o quão preciso é o termo que você escolhe. Tem o princípio de Carter, que o Lancaster cita, que defende que você deve usar sempre o termo mais específico disponível no vocabulário que represente bem o conceito. Se o artigo é sobre cultivo de laranjas na Flórida, você indexa sob laranja, talvez citricultura flórida, mas não sob o termo genérico, frutas ou agricultura. Tem que ser específico. Entendi a especificidade e a exaustividade. Tem a ver com a quantidade de termos, é isso? Exatamente. Exaustividade se refere à profundidade da indexação. Quantos termos você atribui para cobrir os vários aspectos do documento? Alguns sistemas podem escolher uma indexação mais exaustiva, usar, sei lá, 15, 20, até 25 termos para pegar vários detalhes. Isso geralmente aumenta a revocação, né? Mais chance do documento aparecer em buscas diferentes. Mas, como a gente falou, pode diminuir a precisão. O documento pode aparecer em buscas onde ele é só meio relevante. E qual seria a alternativa? Menos termos. Isso. Uma indexação menos exaustiva. Ou mais superficial. Usando talvez uns 5 a 10 termos focados nos conceitos mais centrais mesmo. Isso pode levar a uma precisão maior. Quando o documento aparece, a chance dele ser bem relevante é alta, mas aumenta o risco de perder o documento se a busca for feita por um aspecto que o indexador considerou secundário, ou seja, menor revocação. A escolha do nível de exaustividade é uma decisão de política importante. Tem que balancear a necessidade dos usuários, a natureza da coleção, os custos também, porque indexar mais profundamente leva mais tempo, né? Ok, então a perspectiva do indexador influencia. Tem as decisões sobre especificidade, sobre exaustividade. Isso me leva a uma pergunta. E a consistência? Como fica? Se pessoas diferentes, ou até mesmo a pessoa em dias diferentes, podem ter olhares e tomar decisões distintas, a indexação não vira uma bagunça? Verdade. Ele apresenta o conceito de consistência interindexador, que é a concordância entre diferentes indexadores para o mesmo documento, e consistência intraindexadora, a consistência do mesmo indexador ao longo do tempo. E aí, o que os estudos mostram, o pessoal concorda bastante? Surpreendentemente, não tanto quanto a gente imagina. Lancaster cita vários estudos clássicos que mediram isso, e os resultados frequentemente mostram níveis de consistência interindexador bem mais baixos do que se poderia esperar. Às vezes na faixa de 40%, 60% de concordância nos termos usados ou até menos. Nossa! Ou seja, se dois indexadores experientes pegam o mesmo artigo, é bem provável que a lista de termos que cada um escolhe tenha uma sobreposição relativamente pequena. O livro até mostra uns exemplos visuais disso com conjuntos de termos bem diferentes para o mesmo documento. Espera aí, mas se a consistência é tão baixa assim, isso não compromete totalmente a qualidade da busca?
Como eu posso confiar que vou achar o que eu preciso se a indexação é tão variável? Essa é a grande questão. E aqui vem um dos insights talvez mais contraintuitivos e importantes do Lancaster. Baixa consistência não significa necessariamente baixa qualidade de indexação. Como assim? Parece um paradoxo total isso. Parece, mas faz sentido se a gente pensar no objetivo final, ajudar o usuário a encontrar informação relevante. A qualidade da indexação, olhando por esse lado, depende mais de outros fatores do que da simples concordância entre quem indexa. Por exemplo, a política de indexação da instituição está sendo seguida direitinho, o indexador entende bem o assunto do documento e as prováveis necessidades dos usuários daquele sistema. O vocabulário controlado está sendo usado de forma adequada, inteligente, estão sendo evitados erros claros, tipo atribuir um termo errado, omitir um conceito central óbvio ou usar um nível de especificidade totalmente inadequado, muito genérico ou muito específico. Entendi. O Lancaster argumenta que duas indexações podem ser inconsistentes entre si, usar termos diferentes, mas ambas podem ser de alta qualidade, se representarem bem o documento para diferentes tipos de busca e seguirem as regras. A busca pela consistência absoluta pode ser uma miragem, sabe? E talvez nem seja o objetivo mais produtivo. O foco tem que ser na qualidade que o usuário percebe. Claro que existem formas de avaliar essa qualidade, né? Comparar com um padrão, um gabarito. Uau! Isso muda bastante a perspectiva. Qualidade acima de uma consistência meio mecânica. Bem interessante. Falamos muito dos princípios, da qualidade da indexação de texto. Mas na prática isso vira diferentes produtos, diferentes tipos de ferramentas de busca, né? Que tipos de índices e resumos o Lancaster destaca como importantes, como exemplares? Sim, o livro cobre uma variedade bem grande. Uma distinção clássica é entre índices pré-coordenados e pós-coordenados. Nos pré-coordenados, a combinação dos termos para descrever um conceito complexo é feita já na hora da indexação. O exemplo mais comum são os cabeçalhos de assunto de biblioteca, tipo Brasil, História, Descobrimento. A relação entre os termos já está ali, definida. Ah, sei. Nos pós-coordenados, os termos geralmente são atribuídos de forma mais unitária, tipo palavras-chave soltas. E a combinação, a lógica da busca, usar e ou não, é feita pelo usuário ou pelo sistema na hora da busca. Com a computação, os sistemas pós-coordenados acabaram dominando pela flexibilidade que eles dão, né? Faz sentido. Historicamente, Lancaster menciona uns formatos que foram marcos. Lá no começo da automação, para criar índices rápido a partir de títulos, surgiram os índices KWIC, Keyword in Context, e KWOC, Keyword Out of Context. Eles basicamente pegavam cada palavra-chave importante do título e mostravam no índice alfabético junto com um pedacinho do texto em volta, no KWIC, ou com um título completo do lado, no KWOC. Foi um jeito inicial bem engenhoso de usar o computador para gerar acesso. Que interessante essa evolução. E além desses baseados em palavras-chave, tem outras abordagens? Ah, sim. Uma abordagem totalmente diferente são os índices de citação. Esses ficaram super populares com o trabalho do Eugene Garfield e o Science Citation Index, e os derivados para ciências sociais, humanas. A ideia aqui não é indexar pelo assunto direto do artigo, é indexar pelas referências bibliográficas que ele usa e, principalmente, por quem cita esse artigo depois. Ah, tipo uma rede de conexões. Exatamente. Isso cria redes que mostram como as ideias se conectam, se influenciam ao longo do tempo. É uma ferramenta poderosíssima para pesquisa e para avaliação científica também. E quanto aos resumos, também tem tipos diferentes? Tem sim. O capítulo 7 do livro detalha isso bem. A distinção principal é entre o resumo indicativo e o informativo. O indicativo é bem curtinho. Funciona quase como um trailer. Ele só aponta sobre o que é o documento, objetivo, escopo, ajudando a decidir se vale a pena ler o original ou não. Ele não entra em resultados, conclusões. Só uma dica, então. Isso. Já o resumo informativo é mais completo. Ele apresenta os pontos essenciais do trabalho, objetivos, a metodologia principal, os resultados mais importantes e as conclusões-chave.
Um bom resumo informativo pode, para certos fins, até substituir a leitura do artigo completo, principalmente se você quer ter uma visão geral rápida das descobertas. Prático? E tem um formato de resumo que ganhou muita força, principalmente nas ciências, na área médica. É o resumo estruturado. Ele segue um padrão fixo, com subtítulos claros, geralmente seguindo a estrutura IMAID, introdução ou objetivos, métodos, resultados e discussão ou conclusões. Ah, eu já vi esses. Dá muito a leitura dinâmica. Permite que o leitor vá direto ao ponto que interessa para ele ver rápido os resultados ou que método foi usado, por exemplo. E ainda existem formatos ainda mais curtos, tipo os mini-resumos ou resumos telegráficos, que tentam condensar a informação ao máximo, quase como um telegrama de ponto-chave. Que variedade! Realmente, são muitas ferramentas que foram desenvolvidas para a gente lidar com essa avalanche de informação. Mas até agora, a nossa conversa focou muito em textos, né? Principalmente científicos, técnicos. Só que o mundo da informação é bem mais amplo. Como é que o Lancaster trata os desafios de organizar materiais como obras de ficção ou coisas que nem são texto, como imagens, sons? Ele dedica capítulos específicos para esses desafios, sim. E são desafios consideráveis, que exigem abordagens bem diferentes. Indexar e resumir obras de ficção, capítulo 12, por exemplo, é um ótimo exemplo. Não basta identificar o assunto como a gente faz com um artigo científico. É preciso capturar elementos muito mais subjetivos, multifacetados, né? O tema central, a mensagem, o enredo, as características dos personagens, a ambientação, época, lugar, o tom humorístico, trágico, o estilo da narrativa, o ponto de vista. Nossa, bem mais complexo. É um trabalho muito mais interpretativo. Lancaster apresenta algumas abordagens, como a da Annelise Mark Peterson, que propôs analisar a ficção por múltiplas dimensões: quadro de ação, evento, cenário físico, experiência emocional transmitida, a cognição ou visão de mundo do autor. É fascinante ver como se tenta estruturar a análise de algo tão fluido, né? Imagino a dificuldade. E para imagens e sons, que nem palavras têm para começar a conversa? Como faz? Aí o desafio talvez seja ainda maior. Capítulo 13. Como descrever o conteúdo de uma fotografia, uma pintura, uma música, de um jeito que possa ser recuperado eficientemente? A indexação pode acontecer em níveis diferentes de análise, de abstração. Para imagens, por exemplo, você pode descrever elementos pré-iconográficos, formas, linhas, cores, texturas, o nível genérico, identificar objetos e seres, homem, cachorro, árvore, casa. O nível específico, identificar entidades nomeadas, Napoleão Bonaparte, Torre Eiffel, Mona Lisa. E até um nível abstrato ou interpretativo, tentar capturar conceitos como solidão, alegria, caos, esperança. Uau, abstrato! É, bem complexo. As abordagens práticas variam muito. Pode-se usar texto que já vem junto com a imagem ou som, legendas, títulos, descrições. Pode-se fazer análise do próprio conteúdo visual ou sonoro, usando técnicas computacionais, por exemplo, análise de cores, texturas e formas em imagens, o chamado CBR, Content Based Image Retrieval, ou análise de ritmo, melodia, timbre em música. Ou, e isso ainda é muito comum e necessário, pode-se ter especialistas criando manualmente metadados descritivos ricos, bem detalhados. É uma área que está sempre em desenvolvimento, né? Principalmente com os avanços em inteligência artificial, visão computacional. Que mergulho profundo que a gente fez. Saindo dessa conversa, fica muito claro para mim que organizar a informação para recuperação está longe de ser uma tarefa simples ou só técnica. É uma atividade intelectual super sofisticada, cheia de nuances, de julgamentos, de desafios constantes. Não é só aplicar etiqueta ou palavra-chave, é um esforço para entender o conteúdo de verdade, o contexto, quem vai precisar daquilo e para quê. Exatamente. A gente viu essa tensão constante entre abranger tudo, exaustividade, e focar no certo, especificidade, a busca por uma qualidade que vai além da pura consistência mecânica. E a necessidade incrível de adaptar os métodos para a diversidade de coisas que a gente produz, do artigo científico à ficção, da foto à música.
E mesmo com todo o avanço tecnológico, né? Especialmente da inteligência artificial processando linguagem, analisando imagem, a capacidade humana de análise conceitual, de interpretação, de entender o contexto sutil, a intenção por trás da informação, isso continua sendo fundamental em muitos cenários. E com base em toda essa exploração do pensamento do Lancaster, um clássico que ainda fala tanto com a gente hoje, o que fica como reflexão final para quem está nos ouvindo? Olha, isso levanta uma questão crucial para o futuro, eu acho. Com essa capacidade crescente da inteligência artificial de processar, até gerar texto, resumir automaticamente, analisar imagem e som em larga escala, qual vai ser o espaço? E principalmente qual vai ser o papel distintivo do profissional humano na indexação, na elaboração de resumos daqui para frente? Talvez o valor humano se concentre cada vez mais naquilo que as máquinas ainda têm uma dificuldade enorme de replicar. O julgamento refinado de relevância num contexto específico, a interpretação de ambiguidades, a compreensão profunda da intenção do usuário por trás de uma busca e a capacidade de capturar significados e nuances em domínios que são inerentemente subjetivos, complexos, como a arte, a literatura, a filosofia, as emoções humanas. Onde a máquina talvez analise a superfície, o humano ainda vai buscar a essência. Esse talvez seja o diferencial que não dá para substituir.